Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Vortigo Talks, um espaço criado pela Vortigo para falar sobre tecnologia e transformação digital. E o assunto do Talks de hoje é blockchain. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos alguém que tem muita autoridade e experiência no assunto, que é o Renan Kruger. Ele é co-founder na 1% e na NetSpace e CTO na Most, 3 startups que desenvolveram produtos em cima de tecnologia blockchain. Fica ligado que o bate-papo está bem legal. Renan, bem-vindo ao Vortigo Talks. Obrigado, Thiago. É um prazer estar aqui com vocês. Vários anos trabalhando juntos e estar aqui falando disso vai ser legal. Maravilha. Nós que agradecemos a presença aí, Renan. Renan, eu queria abrir esse bate-papo contigo, pedindo para tu falar um pouquinho do teu background, do teu histórico na área de tecnologia, né? Tu tem muita experiência na área de tecnologia e principalmente quando que começou esse teu envolvimento com blockchain e o que te motivou a começar a estudar e a empreender em cima de blockchain. Para a gente começar a nossa conversa, acho que é um bom ponto de partida. Perfeito. Bom, meu background é basicamente área financeira, desenvolvimento de produtos para instituições financeiras tradicionais, né, bancos e grandes empresas de tecnologia para banking services global. Então, desenvolvia produto de empréstimos, investimentos, depósito à vista, todos os produtos bancários que nós estamos acostumados aí a trabalhar no dia a dia, né? E aí, fazendo o vínculo disso, como começou, um dia um colega falou sobre Bitcoin e como era esse dinheiro digital, e eu comecei a estudar, busquei algumas coisas, fui entender como funcionava, qual era aquela dinâmica, né? Como que se dava confiança sem ter o banco, sem ter o governo, sem ter ninguém ali naquela volta, quais eram os mecanismos. E foi uma surpresa muito grande ao entender que tinha muita tecnologia envolvida. Tinha criptografia, teoria dos jogos, consenso, né? O próprio Proof of Work é um mecanismo de consenso muito pesado, e tinha os incentivos para cada ator da rede trabalhar em prol num efeito positivo para o Bitcoin, não negativo, ou seja, criou-se um ecossistema em que todos os participantes atuavam de maneira positiva para aquele ambiente, né? E eu comecei a estudar isso, era 2016, a plataforma Ethereum, que foi uma das primeiras de smart contracts, já tinha nasceu em 2015, e aí eu entendi que eu podia vincular uma coisa com a outra, né? Eu podia usar o sistema do Bitcoin, mas para desenvolver soluções tecnológicas, né, com smart contracts. E aí, um grupo de amigos, nós fizemos um curso, acho que foi em 2017, no início do ano. Isso, somos quase dinossauros, eu costumo brincar em blockchain, porque é uma linguagem que nasceu em 2015, 2017 a gente já estava, no mínimo, estudando isso, né? Então, é uma das equipes mais antigas do Brasil. E nós começamos a estudar e identificar oportunidades para aplicar o que a gente tinha aprendido, né? Então, em 2017, teve aquela onda de ICOs, né? Initial Coin Offer. Então, vinham projetos e falavam, cara, vamos criar uma moeda. Muita coisa inicial, muita coisa ainda sem, digamos, uma estrutura, né? E nem a gente sabia quais os impactos de fazer aquilo, mas serviram de prova de conceito. E nós continuamos, né? Depois nós fizemos alguns projetos com universidades que colocava notas e diplomas da Chapecó em uma rede privada, então já teve um contexto bem mais, digamos, local, né? Porque era uma rede não pública, privada, mas foi um produto para a área acadêmica que já foi bem legal de fazer. E aí começaram a surgir modelos aplicáveis com a regulação e a legislação. Às vezes a gente tomava um certo risco, né? Que nós poderíamos fazer projetos maiores
com essa tecnologia. Então, nós começamos um dos projetos que nós fizemos ainda em 2018 foi eu não sei se vocês conhecem o Basement, ele é uma plataforma de crowdfunding, tipo o Kickstarter, né, ou CapTable, aqui no Brasil, e a gente tokenizou o equity de uma empresa lá, era do próprio Basement, né? Legal. Na época, a gente conversou com a CVM, e até depois a gente teve que voltar atrás com esse projeto, cancelar o token, mas foi uma iniciativa que a gente já começou a falar com os reguladores, entender qual era... Como que funciona, né? Como que ia funcionar isso, né? Legal. Lógico, depois eu posso falar sobre regulação e como isso vai influenciar. Mas, e aí foi evoluindo o entendimento das pessoas em relação à tecnologia e vieram projetos que eram viáveis, como a tokenização de crédito de carbono pela legislação vigente, né? Não é que a nossa startup não segue nenhuma legislação. Lógico que não existe uma legislação específica para a blockchain no Brasil, mas a gente descobriu que a gente poderia usar a lei atual para fazer projetos, né? Então, nós começamos a entender quais os pontos dos negócios, né? Quais negócios eram possíveis com a legislação atual. E crédito de carbono foi um deles, né? A criação da MOS, em que a gente pegou um ativo que tem um propósito interessantíssimo, tokenizou e foi um dos maiores projetos de tokenização do Brasil. Hoje está listado na Coinbase, nos Estados Unidos, tem 76 milhões de usuários, é uma exposição gigantesca no mercado Bitcoin no Brasil. Poucos tokens atingiram esse patamar pela estruturação que foi feita, né? E também... Teve agora recentemente o NFT da Amazônia também, né? Isso. Pela MOS, né? A ideia da MOS é criar uma plataforma de ativos verdes, né? O Brasil tem um potencial gigantesco. Quando a gente fala desse assunto somente, a Amazônia é 50% das florestas do mundo e tem 50% do carbono do mundo. É um ativo que vale mais em pé do que derrubado. Lógico que nós temos que alimentar as pessoas, tem que produzir, tem que criar gado, mas dá para usar as áreas que já tem e, quem sabe, compensar essa não desmatando a Amazônia com performance do outro lado, né? Então, acho que o Brasil devia aproveitar essa construção e a MOS está indo atrás disso, né? Então, cria o NFT da Amazônia para conservação, para vender propriedade. E aí, o NFT da Amazônia, por exemplo, ele é a junção de 3 empresas. A 1%, né, que eu sou cofundador, que é uma blockchain, uma empresa de tecnologia em blockchain. A MOS, que também foi uma empresa que nós ajudamos a construir desde o início, a tokenização e tudo mais, e a Netspace. A Netspace é uma empresa gaúcha, do Andreas Blauzodakis. Ele tem várias startups, eu acho que, se eu não me engano, já fez 18 startups. E a Netspace é uma startup de propriedade digital. Então, eles pegaram uma propriedade lá no cartório e criaram um token que representa ela, né? Então, com esse projeto da Netspace, viabilizou a questão do NFT da Amazônia, porque a Netspace tem nos ajudado na questão da propriedade. Então, o ecossistema está sendo construído, né? Por exemplo, se você me perguntar qual que é o próximo passo com um token de imobiliário, né, que está sendo transferido para uma blockchain, é fazer empréstimo, colocar numa garantia, pegar o token e aí dar dinheiro. Isso tudo regulado em blockchain mesmo por um smart contract, certo? Isso, a regulação ainda, como eu falei, a gente segue a legislação vigente, né? Não tem nada dizendo assim, pode fazer tokenização de imóveis. Não, tu tem que construir essa tese, vai muito dinheiro em advogado nessas empresas, né, para entender se é possível ou não, construindo legal opinions. Tem pessoas, com a evolução do mercado, já tem advogados que são especialistas nisso, que sabem o que está sendo feito lá fora e como se aplica aqui, como a CVM vai ver. Ou seja,
tem que ser uma construção, não é muito fácil, né? E às vezes arruma uma briga, né? A mesma forma que o Uber arrumou a briga com o táxi, a NetSpace arrumou com o cartório. Né? Com o cartório, né? E esse é um mercado que vai ser uma luta difícil, né? Mas tu entrou num ponto... Pode completar, fica à vontade. Não, foi uma luta e até eles saiu no estado do Rio Grande do Sul eu acho que o Ministério Público, se não me engano, ele emitiu uma nota dizendo que o que a NetSpace fez era viável, né? Poderia fazer. Então, foi um ganho para esse setor, para a construção e a área de inovação. Eu, particularmente, acho que o status não vai ser modificado somente pela tecnologia. Eu acho que as empresas, os cartórios, os bancos vão acordar para esse tipo de solução, mais cedo ou mais tarde, e vão começar a colocar para dentro das suas soluções essa tecnologia. Por quê? Porque ela é melhor que o passado. Né? Quando a gente eventualmente os cartórios atuais viram um cliente da NetSpace. Né? Não precisa substituir o cartório, né? Ele só faz uma atualização da base tecnológica. Exato. Pode ser uma alternativa. Não, legal. Eu queria trazer para a discussão aqui, né, olhando blockchain, né? Blockchain, quando se fala nisso, geralmente o pessoal associa a criptomoeda, né? A Bitcoin, né? E blockchain é muito mais do que isso. E eu acho que blockchain, assim, as aplicações blockchain ainda não são mainstream, né? Existem algumas iniciativas, está se criando, como tu falou aí, um ecossistema. Eu queria que tu discorresse assim para nós, o que tu entende como as principais barreiras para uma adoção maior de blockchain hoje, seja no Brasil, seja no mundo. São questões regulatórias, é o ecossistema, é o amadurecimento das plataformas de smart contracts como Ethereum, né, como Solana, enfim. Queria que tu falasse um pouquinho sobre esse ponto aí. Perfeito. A cada ano está evoluindo, mas tu já percebeu na nossa fala quantas vezes eu falei sobre regulação aqui, né? Regulação é um ambiente que vai ter que ser discutido mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, não tem jeito. Mesmo que hoje a gente siga a legislação vigente, grande parte das leis se apliquem à blockchain, porque mudar a tecnologia não significa que tu vai mudar o produto que está sendo vendido. Por exemplo, eu poderia fazer dentro de um banco um empréstimo em smart contract, porque é o banco fazendo. Então, essa regulação tem que ser discutida. E tu acha só uma pergunta, tu acha que, por exemplo, El Salvador, né, que regularizou o Bitcoin como uma moeda, tu acha que esses países que já estão adotando criptoativos, criptomoedas como uma currency que pode ser utilizada como, né, moeda fiduciária, eles saem na frente nesse aspecto? Né? Eu acho que sim, mas é uma outra discussão. Né? Uma coisa é o uso da tecnologia, outra coisa é a moeda, né? Usar um criptoativo como moeda. Discussões completamente independentes. Mas o que eu tive em El Salvador no final do ano passado e a quantidade de dinheiro estrangeiro que está chegando lá é absurdo. Né? Por quê? Porque ele está sendo front-runner. Um monte de empresa de blockchain está lá também, a RSK da Argentina, que é uma plataforma bem grande, são caras que estão no Bitcoin há muito tempo, criaram uma sidechain para o Bitcoin. Outra plataforma que está trabalhando em El Salvador especificamente é a Celo, que tem uma blockchain bem legal, com ideia de impacto social e ambiental, que é um dos parceiros da MOS. Ou seja, os olhos se viram para esse país, não tem como, né? Então, países que estão numa situação econômica, digamos que não é tão... ainda o Brasil não é o melhor país, mas a situação econômica em outros países é muito pior. Então, El Salvador, tanto é que a adoção de Bitcoin na Argentina ou na Nigéria é absurda, porque tiveram crises econômicas durante o processo de crescimento e adoção do Bitcoin. Então, acho que sim, pode existir uma vantagem, os olhos se viram para lá, tem empresas migrando para lá, tem criando sede, mandando dinheiro, ou seja, pode ter um benefício, né? O futuro, não sei se isso vai ser tão diferente, mas para um país que tem uma situação econômica
digamos, que não é muito boa, talvez seja uma boa alternativa, né? Eu acho que só o fato de trazer o Bitcoin como uma moeda, isso já estimula a discussão interna relacionada à regulação de blockchain. Talvez pode ser Isso. Então, são assuntos diferentes, mas um pode conectar com o outro, né? Eles acabam se conectando. É difícil das pessoas entenderem que Bitcoin não tem a ver com as soluções Sim, da MOS. sim. E se tu for olhar a superfície de ataque, e aí isso, eu estava numa conferência lá em Miami, e um hedge fund falou assim, cara, os governos podem atacar muito o Bitcoin, porque eles podem ter receio em relação às moedas fiduciárias. Mas ativos que são tokenizados como imóveis, talvez não. E talvez eles abracem em função do que a tecnologia traz. Então, esse entendimento vai passar por um crescimento, por uma maturidade, né? Vai ter que passar para ser mainstream, as pessoas vão ter que entender. Mas eu também acho que a gente não explica o que é o protocolo TCP/IP, e nem por isso as pessoas deixam de navegar Sim, na internet. Então, exatamente. o cara não vai saber o que é Proof of Work, não É, vai saber talvez como funciona em linhas gerais, mas não vai saber no detalhe o que roda por baixo, se é Golang, se é C, se é o que. Não vai, tanto né? faz, né? Então, eu acho que essa maturidade vem nos conceitos, né, de negócio e de como cada tecnologia vai ser aplicada. Legal. E aí, tu tinha perguntado só sobre os desafios, eu acho que tem Sim, mais dois ou três, né? Eu falei só da regulação, a escalabilidade, eu acho que ainda tem evoluído muito, né? Eu, particularmente, acho que não vai ser num único layer que vai acontecer, mas hoje rodam, sei lá, 10, 15 mil aplicações nas blockchains hoje, e aí tu pode chamar as que tem uma EVM rodando por baixo, que é uhum, a Ethereum Virtual Machine, né? Várias blockchains estão sendo criadas com essa característica, e tem outras que não têm essa característica, mas que permitem a criação de smart contracts ou de rodar outros processos, codificar mesmo soluções em cima da blockchain. Ainda não tem escala. Não adianta a gente querer rodar 100, 200 mil apps ou 1 milhão de apps, como tem uma App Store ou um Google, né? Então, uhum. ainda passa por uma questão de escala. Eu acho que Mas vai tem evoluir. solução técnica para isso, né? Tem, tem, e está muito mais próximo do que a gente imagina, né? E até em termos de privacidade, por exemplo, eu não sei se vocês acompanham, pelo menos tem sido mais presente para mim, os ataques de ransom, né? De Uhum, criptografar banco de dados, de roubar. sim. Uma solução em blockchain não vai passar por isso, porque o Impede dono isso, né? não Verdade. tem, é impossível com o nível de computação que existe hoje. Se a gente fizer um cadastro num protocolo que usa privacidade como Zero Knowledge Proof, que é uma tecnologia que falam que vai ser junto com blockchain tão grande em função da privacidade em um mundo tão aberto, né? Se a gente fizer uma solução lá, quem é o dono do dado é você. Você que compartilha, você que entrega os Uhum. dados, você que bloqueia o acesso. Então, eu imagino, até pela segurança que essas soluções transmitem, que são aplicações melhores das que a Existem gente hoje, né? executa hoje, né? Em qualquer processo que vocês façam aí na Vord ou em qualquer cliente. E falamos de regulação, escala, e também a questão de, talvez, de maturidade, né? De experiência de usuário. Como que tem um problema muito grande em blockchain, que é o seguinte: hoje, apesar do banco possa ter algumas falhas de segurança, ele é o garantidor de várias coisas para ti. Ele é o custodiante do teu dinheiro. Ele é responsável pela, pelas aplicações que ali rodam, certo? Quando acontece algum evento, o banco pode dizer assim, cara, vou devolver o dinheiro, vou pagar. Em blockchain isso não existe. Geralmente, ou existem sim aplicações custodiadas, mas por origem,
o custodiante é a pessoa. Eu Sim. que garanto a Tu que minha... é responsável pelo teu dinheiro, né, dentro da blockchain. Por exemplo, No ou da tua limite é propriedade. isso. Né? Então, basicamente, a chave de tirar o dinheiro lá de dentro da blockchain é meu, né? É, E se eu perder isso, o que acontece? Não perde vai ter tudo. banco para Para recuperar. recuperar, né? Então, tem um problema também de custódia, de experiência de usuário, de como a gente vai resolver isso. Tem já soluções, mas nenhuma resolve de maneira, digamos, final, né? A gente discute muito, olha, a carteira tem que estar conosco, a carteira tem que estar com o usuário, quem está custodiando somos nós, ou vamos custodiar através de um vault que é mais seguro, mas isso são soluções parciais até se chegar numa solução final que ainda não está estabelecida. Então, eu diria, esses três pontos são entraves para um mainstream de adoção de tecnologia. Esse último até que comentasse, né, os outros dois eu já tinha ouvido falar, mas esse último realmente é um problema, né? Até isso parte também de uma educação de quem começa, né, a usar a blockchain, porque, cara, ele fica responsável, ele é o responsável pela custódia do que quer que seja que esteja registrado na blockchain, é uma moeda, um Bitcoin, esse cara perde a chave, perdeu o dinheiro, né? E realmente, uma solução que resolva esse problema de custódia pode aumentar a adoção, porque tem gente que se sente inseguro de começar a utilizar por essas questões, né? Mas A muito legal. Coinbase até tem uma solução de custódia, eu não conheci há um tempo atrás, em que ela provê isso para o usuário, né? Mas ainda é local e acho que não é a final, né? Enfim, vamos ver como o mercado vai em Vai função evoluir, né? disso. Renan, um outro ponto que eu queria ver contigo, né? Pela 1%, que comentasse que trabalha com consultoria em blockchain, vocês recebem certamente muitos contatos, né? Muitos clientes solicitando projetos, enfim, consultoria e tudo mais. O que tu pode, sem citar, claro, clientes, mas até para dar, assim, algum tipo de exemplo do que o mercado hoje, são empresas mais da área financeira, bancos, ou tem de tudo, o que tu pode desenhar, assim, para nós, né, nesse sentido? Nós estabelecemos 6 áreas para desenvolver soluções aqui nos próximos anos, né? Uma delas são os ativos verdes, junto com a MOS, né? Ativos imobiliários com a NetSpaces também a gente tem trabalhado muito forte porque vai ser um mercado trilionário, imenso quando atingir a maturidade, se nós estivermos certos em relação à aplicação da tecnologia, porque é isso, a tokenização do imóvel é o primeiro passo, depois vem o empréstimo, então, esses dois segmentos são completamente importantes e tem aparecido negócios com a NetSpaces, como a própria junção do NFT de terra da Amazônia com a NetSpaces, ou seja, tem várias aplicações e bem importantes. Outro setor é o financeiro, sem dúvida, né? Primeiro, para ativos alternativos não regulados pela CVM, e aí falo de precatório, mecanismo de solidariedade da FIFA, antecipação de recebíveis que já tem no mercado, e, por último, vão vir os ativos regulados, né? Empréstimo, principalmente no Brasil, investimento, ações tokenizadas, equity de pequenas e médias empresas. Só que isso requer que a CVM dê alguma chancela. Talvez os players que já têm autorização para trabalhar até poderiam fazer isso. Mas às vezes é um risco tão grande, porque eu já estou trabalhando, fazendo o meu negócio. Já funciona aqui. hoje, já, né? Talvez eu não vá atravessar antes de ter uma regulação pró. Então, eu diria que começa pelos ativos alternativos, essa área financeira, e depois vai para os ativos regulados, dado que tenha uma autorização ou uma chancela do Bacen, da CVM, dependendo do produto que vai ser montado, né? Outra área que eu imagino que vai utilizar a blockchain, que nós estamos focando, é a área da saúde. Então, quando fala de dados com privacidade máxima, resultado de exames, histórico, prontuário,
os hospitais ter acesso a essa informação numa rede descentralizada, a área da saúde pode ser um ponto que blockchain vai entrar bem forte. E por último, nesse último ano tem aparecido muita coisa em games, né? Porque o Play to Earn, a Axie Infinity, enfim, a junção de NFTs com uma gamificação, inclusive para causas boas, né? Até tem uma crítica muito pesada em relação a isso. O criador do Ethereum fala, cara, nós não criamos o Ethereum para transacionar macaco milionário. E a área de impacto social tem aparecido muita coisa. Tanto que a Ucrânia, agora, não sei se vocês viram, foi objeto de muita doação, cripto, projetos que mandaram dinheiro para lá, para ajudar, para causas, ou seja, isso vai impactar o mundo, até tem iniciativas de renda universal na Celo, para quem gosta dessa área, essa área de impacto social vai acontecer também. Então, essas 5 ou 6 áreas que eu comentei são um pouco do nosso foco de trabalho, nós temos um ou mais projetos em cada uma dessas 6 áreas, né, alguns mais evoluídos, com cases e empresas, e outros ainda engatinhando, mas nós imaginamos que uma hora ou outra vai aparecer. Que legal, cara. É muito bacana dar esses exemplos, acho que ajuda a tangibilizar bem até onde o blockchain pode chegar, né? Renan, nós estamos partindo para o final da nossa conversa aqui, tá excelente, dá para ficar conversando aqui horas, né, mas respeitando o nosso tempo aqui, eu queria já ir para a rodada final e pedindo para ti, se possível, dizer assim, para quem não conhece ou não está começando agora, quer conhecer um pouco mais blockchain, o conceito, né, um pouquinho de Ethereum, quer tentar entender esse universo, né? Falo por experiência própria. Eu comecei no ano passado e eu tive que ler muito para conseguir ter um entendimento claro de como é que blockchain pode impactar o mundo, né? Por onde que tu recomenda começar? Existe alguma literatura, alguma bibliografia que tu recomenda? Alguém que está chegando agora e quer entender. Por onde que tu, Renan, indicaria começar? É uma pergunta um pouco complexa, porque blockchain nasce de uma estrutura descentralizada e não tem tanta educação formal, né, Thiago? Então, hoje já tem livros, por exemplo, o Master em Ethereum é um livro legal, né? Eu acho que pode ser uma alternativa, mas muita coisa acontece nesse mundo blockchain em fóruns, né? Então, Twitter, Reddit, Medium, olhar o Stack Overflow para quem é desenvolvedor, ou seja, ler de cabo a rabo a documentação de Solidity na internet. Acho que não tem muito outro caminho. Mais assim, não. né? E tem cursos já, inclusive um dos nossos sócios, ele dá um curso na Blockchain Academy, o Fausto, e tem um curso também bem legal da Consensys, que faz até uma aplicação. Acho que eu indicaria esses para quem gosta mais de um passo a passo. No Brasil, a gente tem a Blockchain Academy, e quem está mais evoluído em inglês e outras línguas, esse curso da Consensys é bem legal, até tem uma formação. Renan, muito obrigado pela tua presença aqui, acho que teu conhecimento em blockchain certamente contribuiu muito aqui para a nossa conversa. Queria que tu deixasse aí um recado final junto com uma dica de cripto, né? Porque todo mundo agora está nessa de cripto, então, já te agradecendo aí a presença, queria que tu encerrasse aí um recado final e aquela dica para o pessoal poder sair daqui com uma possibilidade de tirar algum dinheiro ali na frente. Tá, eu não sou trader, mas eu vou responder, porque eu imagino que isso não vai correr o mundo inteiro. Não, fica tranquilo, só entre nós, só entre nós. Primeiro, eu diria que para quem gosta, teve um evento semana passada, Ethereum Rio, que teve 2 palestras bem legais. Uma foi do Skylar, sobre a escalabilidade, como vai evoluir. Então, eu sugiro para quem quer, é claro, é um conteúdo um pouco mais avançado, mas um dos problemas que a gente comentava aqui, escalabilidade, ele falou muito lá, né? E o Alex Van der Sun é um cara que está no Ethereum desde 2014, antes do Go Live, é um brasileiro, um dos primeiros, estava lá com
com todos os caras que criaram. A palestra dele é bem interessante ouvir ele sempre, porque tem muita experiência, né? Então, sugiro entrar lá na Ethereum Hill e olhar essas palestras. Quanto a projetos ou moedas, né? E aí invistam só aquilo que vocês não precisam, por favor. Eu tenho olhado 4 projetos ultimamente. Matic, que é a Polygon, é uma sidechain do Ethereum, então vale a pena dar uma olhada. Tem no mercado Bitcoin. Celo, porque nós temos aí um relacionamento próximo e é uma rede nova que está focando no impacto ambiental e social, então tem uma conexão comigo, acho que vale a pena também dar uma pesquisada em Celo. E tem um protocolo brasileiro chamado Hathor, que uma hora ou outra pode avançar, então botaria, se fosse comprar umas moedinhas, talvez Hathor também seria uma alternativa. E por último tem Cardano, que é uma aposta, né? Mas que hoje o preço está mais baixo, então quem entrar não vai entrar na alta histórica, né? O mercado tem caído esse ano, que é uma oportunidade de compra. Geralmente as pessoas fogem quando cai, mas é a hora de comprar, né? Então, olharia para Cardano, Matic, Celo e Hathor, essas quatro aí. Sem falar de Ethereum e Bitcoin, né? Não, que tu me pediu para não falar. Não, é isso aí, essas aí. Pô, pedi uma, já ganhei 4, tá ótimo. Só se vê isso no Vortigo Talks. Renan, muito obrigado pela presença. Sempre é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Valeu. Gente, o Vortigo Talk fica por aqui, agradecendo já de novo o Renan pela presença. Como você sabe, a cada 2 semanas a gente está lançando um episódio novo. E inscreva-se aí para quem não ficou até aqui, não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí no canal e siga as atualizações do nosso canal no YouTube. E até breve no próximo episódio do Vortigo Talks. Um abraço.